Olá, mais uma vez venho trazer a preciosa palavra de Deus ao seu coração, na certeza de que pelo agir do Espírito será para você. Também eu quero lembrar que nesse período da pandemia, cuidar da saúde é essencial. Lave as mãos, lave o rosto, se atender alguém no portão, ou for na rua, ou viver em aglomeração, use máscara. A sua parte é importante. Eu quero ler o livro de Gênesis, capítulo 17, versos de 1 a 5, quando diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Aqui Deus vem retomar a promessa feita a Abrão, inclusive com a mudança de nome para Abraão, pai de muitas nações. Aos olhos humanos, existem promessas de Deus que nos é bastante difícil de entender e até de aceitar, porque como seres humanos somos limitados. Imagine Abraão com 100 anos, Sara com 90, e essa promessa se cumprir com um filho chegar. Me parece que em alguns momentos nós nos esquecemos, inclusive, das promessas do Senhor. Já havia passado 24 anos que Deus havia prometido a Abrão que a promessa de ser pai de grandes nações. 24 anos que ele havia deixado Harã. Mas Deus é um Deus de poder, é um Deus que cumpre a promessa dele, ainda que aos nossos olhos possamos achar impossível, ainda que venhamos a nos esquecer das promessas do Senhor, ele jamais. Como ele e Sara gerar filho com esta idade? Abraão, inclusive, lá nos versos 16 e 17, ri e indaga ao Senhor acerca desta promessa. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Para o nosso Deus não há impossível, como diz Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Esse período que nós estamos passando vai passar. Esse período que nós estamos vivendo, Deus está no controle e as promessas dele se cumprirão em nossas vidas. Para que a promessa seja cumprida, precisa também haver da nossa parte uma responsabilidade e um caminhar sustentado pelo nosso Deus. Precisamos entender que ele é poderoso e que ele espera também de nós. E é necessário que nós, que somos servos do Senhor, em primeiro lugar estejamos à espera da promessa que ele tem para nós. Precisamos, como Deus disse a Abrão, seja perfeito, seja íntegro, anda nos meus caminhos. Você tem andado no caminho do Senhor, tem buscado ser perfeito, e você vai me dizer: pastor, é impossível sermos perfeitos, o Senhor mesmo já disse isso tantas vezes como seres humanos. Eu disse buscar ser o melhor, buscar ser perfeito. Não vamos atingir a potencialidade da perfeição e da santidade aqui na terra, em tempo algum, porque somos corruptos na nossa ação humana, porque pelo pecado fomos gerados. Mas buscar ser perfeito, andar em retidão para com o nosso Deus. Uma outra coisa, não podemos em tempo algum duvidar do poder de Deus. Lembra de Pedro, quando duvida, afunda. Você e eu não podemos duvidar das palavras, das promessas e do poder do nosso Deus. Não perca de vista
as promessas do Senhor para a sua vida, pois Ele é poderoso, o nosso Deus é fiel e Ele não se esquece do que prometeu a todos nós. Quando conhecemos o nosso Deus, quando conhecemos Ele da Escritura, de uma intimidade, nós nos fortalecemos e confiamos totalmente na Sua palavra. Confiamos naquilo que Ele faz, no que Ele fala, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida, que protege, e Ele faz o impossível acontecer. Pois Ele é o Deus do impossível. Lembra-se quando Ele abriu o Mar Vermelho? Lembra-se que quando as muralhas de Jericó caíram? Esse é o nosso Deus. Ele promete. Ele prometeu a Moisés, Ele prometeu a Josué e Ele está prometendo a cada um de nós a ir conosco, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Isso nos mostra quem Ele é. Quando lemos um texto como este, nós entendemos claramente quem é o nosso Deus, em quem nós temos depositado a nossa fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Olha que coisa extraordinária. O nosso Deus é o Deus poderoso. Eu tenho tido, ao longo da minha caminhada ministerial, o privilégio de batizar pessoas. E algumas dessas pessoas, elas nunca se imaginaram salvas. E eu digo, algumas até humanamente, olhando a história, diria, olha, humanamente não seria possível estar sendo batizado. Mas é o nosso Deus que está no controle. Ele é quem faz a obra, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que faz a diferença. Por isso, a palavra do Senhor vem ao nosso coração para fortalecer, porque quando nós estamos diante dele com esta convicção e andando na presença dele, somos capazes de fazer coisas lindas aos olhos do Senhor. Ele prometeu, ele cumpre. Pelo fato de nós olharmos com os nossos olhos humanos, ficamos às vezes paralisados. Por isso, olhe com os olhos de Deus, olhe com os olhos espirituais, porque para Deus tudo é diferente. Ele é tremendo, Ele é especial, Ele faz, porque Ele é. O nosso Deus é o Deus de poder. Nosso Deus não é o Deus humano, não é o Deus que nós criamos, não é o Deus que nós fabricamos. Ele é Deus. Eu gostaria que você depois pudesse ler ainda o livro de Isaías, no capítulo 1, versos 19 e 20. E você vai entender ali um pouquinho mais do nosso Deus. Por isso, precisamos ser obedientes. E ser obediente é a prova de que nós confiamos no Senhor. Ser obediente é provar a Ele que Ele é o Senhor que conduz a nossa vida. Não duvide de nada. Ora, se você continuar lendo o texto, vai ver que Abraão e Sara geram um filho, ainda que com 100 anos e com 90 anos. Nosso Deus é um Deus especial. Por isso, não desanime, não pare, não duvide, creia tão somente. Vamos orar. Deus, eu agradeço muito a Ti a oportunidade de falar contigo e de entender mais uma vez que Tu és um Deus poderoso e que cumpre as promessas, como foi com Abrão, seja conosco. Como foi com Sara, seja conosco. E nós queremos andar como ele andou, em retidão para contigo. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.